Quando eu tinha 15 anos, um homem trouxe uma revelação para mim de que com 20 anos eu iria receber um presente muito grande de Deus. E com 20 anos, em 2014, eu passei no ITA, no IME, na EFON e na Escola Naval, na minha terceira tentativa, contrariando as estatísticas, porque eu nunca tinha passado nem do top 30 nos simulados do cursinho. Eu estava indo muito mal nas provas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa de fé. Você precisa acreditar em alguma coisa. Nem que seja em você mesmo, mas você precisa ter uma certeza daquilo que você não vê. A aprovação é completamente emocional, ela não é racional. Isso é fácil de você perceber. Pessoas estudam o ano inteiro e mesmo assim não conseguem passar. As pessoas estão no mesmo cursinho, com os mesmos professores, os mesmos materiais, fazendo os mesmos simulados e têm resultados diferentes porque elas não aprendem em sala de aula a controlar as suas emoções, elas não aprendem a adquirir confiança em si mesmo, elas recebem unicamente ferramentas cognitivas, elas aprendem matemática, física e química, mas elas não aprendem a lidar com a falta de confiança, elas não aprendem a ter coragem para resolver uma prova super difícil. Muitas pessoas veem o ITA como uma prova impossível, colocam ele no pedestal, endeusam a instituição, quando na verdade elas deveriam olhar para a prova de igual para igual, colocar a prova no mesmo patamar. Porque quando se coloca a prova acima, você começa a duvidar da sua própria capacidade, a não se achar digno, quando na verdade o ITA existe por causa de você. O ITA precisa de você, o ITA precisa de estudantes. Se tirassem os professores do ITA e colocassem inteligência artificial para ensinar, o ITA ainda existia. Se o prédio do ITA fosse destruído, o ITA ainda existiria. Se o H8 fosse destruído, o ITA ainda existiria. Mas se não tivesse aluno, o ITA não existiria mais. Você é o motivo. Eu estou querendo te dizer que instituição nenhuma é digna de fazer você perder o seu sono, de tirar a sua paz. O ITA não é a melhor instituição do mundo. E não é ele que vai fazer de você um sucesso. Você vai ser um sucesso por causa das qualidades que você vai desenvolver com o seu esforço diariamente. O ITA pode ser um meio que te levou a buscar estudar mais, aprender mais, que te levou a estar sempre se superando. Mas você é o protagonista, não esqueça disso. Porque talvez você está colocando expectativa demais em uma instituição falha e quando chegar lá pode ser que você se frustre. Você vai ser um grande profissional depois que você sair do ITA, você vai ganhar muito dinheiro, você vai conseguir alcançar aquilo que você sonha por causa da sua competência. O ITA foi um meio. É que nem você elogiar uma foto de um fotógrafo e dizer, nossa, sua câmera é muito boa. Isso é uma ofensa. É que nem você elogiar um prato de um chefe e dizer, caramba, você tem uma panela muito boa. É que nem você olhar para um jogador de futebol que acabou de fazer um gol e dizer, nossa, essa chuteira dele realmente é de qualidade. Não endeuse o ITA, não coloque nenhum vestibular em um pedestal. Sempre enxergue o valor que você tem em primeiro lugar. Olhe para o ITA como uma instituição que vai te dar meios, que vai te permitir chegar sim em um lugar de destaque. Mas lembre-se que você é o protagonista. E não se rebaixe a ponto de achar que eu não sou digno, eu não vou passar. Não, você vai passar quando você entender a sua qualidade. Newton, eu não tenho qualidade, então você não deveria estar olhando para um vestibular, para uma nota de simulado, para uma nota de prova. Você deveria estar olhando para o seu processo, para o seu dia a dia, para o seu estudo, buscando desenvolver uma qualidade. Parar de estudar para parecer bom e ser bom de verdade. Você tem que buscar ser bom de verdade, você tem que buscar ter qualidades. Isso mudou completamente o meu estilo de estudo.
Antes eu estudava para parecer inteligente. Eu estudava para que as pessoas pensassem que eu era bom. Eu chegava no Aritsá para estudar umas 7h30 e eu queria ser o último a sair, só para que as pessoas pensassem, ele é o mais esforçado, olha como ele merece a aprovação. Quando na verdade eu estava muito cansado, já não estava processando as informações e aquilo não estava sendo inteligente. Então, pare de querer parecer e seja. Pare de querer mostrar para os outros e faça para que você, de fato, tenha conhecimento. Isso diz respeito ao dia a dia, diz respeito a você estudar uma coisa de cada vez. Você querer deitar a cabeça no travesseiro um pouco mais inteligente, ainda que os resultados a curto prazo não demonstrem isso. Tem muito aluno que chega e me pede uma fórmula para conseguir subir a nota de simulado. E aí eu digo, você deveria olhar para essa nota de simulado e avaliar por que você tirou ela. Se de repente você não está falhando no processo. Porque não existe estratégia nenhuma de prova que salve um aluno que não é inteligente. Às vezes você quer melhorar a sequência das questões, ou a velocidade, ou os bizus, ao invés de buscar conhecimento puro e simples. Então, vamos ver aqui um vídeo de uma rotina de um aluno de turma ITA para a gente perceber detalhes importantes que podem nos inspirar a melhorar no dia a dia. Lembrando que eu tenho um cupom na Bestseller para você que quer adquirir os melhores livros, tá? Química em Alta Performance vai ser lançado agora no final desse mês de abril. Então use o cupom MONITUTOR para garantir o seu, tá? E se você quer ser meu aluno, primeiro link da descrição. Vamos nessa. Acompanhe comigo minha rotina em uma sexta-feira. Quinta-feira, umas 10h30, comecei a estudar até 00:15. Fiquem com a minha timelapse. Fiquei como quem não vive no mundo. E daí esse meu silêncio profundo. No outro dia, umas 7h43, eu tava me arrumando pra ir pra escola. Umas 8h eu tava saindo de casa. Às 8h18 eu tava a caminho do colégio. Aí eu tava no intervalo da minha aula. 12h30 eu fui almoçar com meus amigos. Às 1h da tarde eu fui jogar ping-pong. 1h30 eu fui pra aula da turma ITA e 4h eu tive intervalo. Aí já é bem depois do intervalo, na última aula do dia. Depois que acabou minha aula, às 8h20 eu fui jantar com a minha família. Umas 10h40 eu chego em casa. 10h44 fui fazer a P1 de astronomia. Por fim eu fui jogar videogame pra desestressar. E foi isso, rapaziada. Essa foi a rotina de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Acompanhem comigo minha rotina. Eu gostei, a rotina dele ela é bem preenchida e ele não abre mão de estar com a família nem de ter o seu lazer. Isso é muito importante, porque eu vejo alunos que estão desesperados estudando até 3 da manhã, porque às vezes tem pouco tempo, deve estar na última ou penúltima tentativa, mas isso é contraproducente. Se você passa, você vê que ele não passa da meia-noite, ele estuda até meia-noite, vai dormir. Por quê? Porque ele tem aula no outro dia. Então será que faz sentido eu estender tanto e prejudicar a aula do dia seguinte, só para eu ter uma falsa sensação de produtividade por fazer muito? Não é o fazer muito necessariamente que vai te fazer aprender. O fazer bem feito, às vezes, é melhor do que o fazer muito. Então, você ter pequenos momentos de lazer inseridos aí no meio faz diferença. Eu lembro que eu também tinha um momento para ir jogar ping-pong com os meus amigos ali perto da hora do almoço. O horário do almoço para mim era um momento de recarregar as baterias. Então, a gente ia almoçar lá embaixo, a gente ia almoçar no restaurante perto, eu também era do Ari. Eu acho que ele está no primeiro ano do ensino médio e você percebe que ele já tem uma rotina muito preenchida. É por isso que os cursinhos daqui do Ceará conseguem aprovar muito em vestibulares como o ITA e o IME, conseguem se destacar em Olimpíadas, porque eles ensinam os estudantes desde cedo a criar esse hábito de estudo, tá? Então, você precisa ter uma rotina muito preenchida, você não precisa abrir mão do seu lazer, você não deve sacrificar o seu sono, você não deve
se afastar da sua família. Sexta-feira nada impede de você ter um momento para ir jantar, ter um lazer com os seus familiares, tá bom? Então, esse equilíbrio aí é muito importante. Quanto mais contato você conseguir ter com a sua família, melhor, tá? A família é o nosso refúgio. 5 coisas que me ajudaram a passar no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Eu acho que essas dicas não vão funcionar pra você que é de classe média alta, tem ajuda dos seus pais, tem suporte da sua família. Então fica nesse vídeo se você é baixa renda. A Jaqueline, ela se formou no ITA, ela tá estudando no MIT agora. Ela veio de uma situação de baixa renda. Se eu não me engano, ela recebeu bolsa da Fundação Estudar, que é uma fundação muito boa, que cuida de estudantes desde o ensino fundamental, o médio, até a faculdade, tá? E ela é um exemplo de pessoa que é dedicada, que conseguiu vencer, sair de uma situação de baixa renda e chegar numa situação privilegiada, né? Onde hoje ela tem dinheiro, tem conhecimento, estudou nas melhores instituições do país, trabalhou nos maiores bancos do Brasil e do mundo, tá? Então, ela com certeza é uma referência de superação, de que você consegue melhorar de vida com os estudos, tá bom? E que o estudo permite você ter contatos que mudam sua vida, tá? O ponto mais importante do ITA é o networking. Vou falar de algumas coisas que me ajudaram a passar no ITA e eu só acabei, né, construindo esses hábitos porque eu não tinha dinheiro pra manter e muito menos tempo. Então a primeira, eu parei de fazer as unhas. Enfim, eu sei que fazer unhas às vezes é barato, dependendo de onde você mora, mas é um tempo considerável da sua rotina. E, sinceramente, eu sou muito feliz hoje não fazendo as unhas. Tá óbvio que quando você tem um evento especial, vale muito a pena fazer, mas eu acho que economiza muito tempo e dinheiro. A segunda, eu parei de pintar meu cabelo. Então eu era loira, oxigenada. E eu, sinceramente, não entendo essa fixação que brasileiro tem por loira. Claramente, né, demonstra o nosso eurocentrismo e a valorização de tudo que é de fora, né? Mas enfim, parei de pintar o cabelo, até hoje eu não tenho nenhuma química no cabelo. E nossa, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Gasto 0 dinheiro em salão de beleza, não pinto cabelo, não faço nenhum tipo de química no cabelo. Então me ajudou muito, tempo, dinheiro, salvo. E acredito sim que isso me ajudou a passar no ITA. Deixa eu colocar o resto aqui e aí eu comento com vocês, tá? 5 coisas que me ajudaram a passar no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. A terceira coisa, acho que uma coisa muito importante de entender é o seu ponto de partida. Então, eu vim de escola pública, eu cheguei no cursinho sem saber seno e cosseno. Então, eu literalmente tive que aprender tudo. Tá, ela vai mudar agora a pauta. Ela falou sobre coisas que talvez não façam tanto sentido para vocês, que são privilegiados, né? Mas quando você não vem de uma situação abastada, quando você não tem pais que sustentam os seus estudos, que tem condição de pagar um bom cursinho, quando você tem uma rotina inteiramente voltada para o estudo e você está no colégio muito bom, essas coisas que ela disse talvez não façam nem sentido, né? Eu não tenho nada contra quem se arruma, contra quem se cuida, até porque quem quer dá um jeito. Você pode acordar mais cedo para fazer as unhas, ou você pode se preocupar sim com o seu cabelo, não tem problema nenhum. A questão é que quando você não tem dinheiro, você muitas vezes tem que gastar um dinheiro que você iria usar para pagar uma conta, para esses cuidados com a vaidade, que são cuidados que podem ser deixados de lado, tá? Então, quando você tem dinheiro, ótimo, isso não vai fazer diferença nenhuma. É bom você se sentir bonito, é bom você se cuidar, né? Você às vezes vai estudar mais motivado, mas quando não se tem dinheiro, lembre que ela falou no início do vídeo, quando você não tem dinheiro, tem certos gastos que são desnecessários, que a gente muitas vezes busca por comparação. A gente olha pro lado, no caso da menina, né? Ela olha pro lado e tem uma amiga que tá com a unha feita e o cabelo bonito, e aí às vezes ela se compara, se sente mal porque ela, sei lá, ela tá gastando muito tempo dela estudando e decidiu deixar um pouco de lado esse cuidado com a beleza. Ou às vezes ela não tem nem condição financeira de ter esse cuidado com a beleza, né? Gente, isso pode parecer fútil, mas é porque vocês não atendem alunos, vocês não sabem o que eu escuto aqui, de como muitas alunas entram em crise por estar no cursinho
e olharem para o lado e veem que elas estão numa maratona com outras pessoas disputando uma vaga de vestibular, sendo que quando se tem dinheiro, pais que lhe sustentam, você já começa 20 quilômetros na frente. E isso é desesperador, bate uma sensação de injustiça, sabe? E quando você vê uma pessoa que ela tá toda arrumada, e para a mulher, a beleza, ela é mais importante do que para o homem, tá? Não tô fazendo nenhum discurso sexista, só tô falando estatisticamente. Geralmente a mulher valoriza mais a beleza que o homem, e tudo bem. Isso não é demérito, tá? Então, quando ela fala sobre esses aspectos da unha e do cabelo, talvez os homens não entendam, porque o homem geralmente é mais desleixado, tá? Mas para a mulher não, para a mulher é importante. Para a mulher lavar o cabelo, ter um cabelo bonito, brilhoso, é uma realização, tá? Você tem um cabelo ali cheiroso, brilhoso, bonito, quando ela lava o cabelo, né? É um momento ali dela, é um momento só dela, tá entendendo? Então, ela poder cuidar do cabelo, pintar do jeito que ela quer, poder fazer as unhas, ela se sentir bonita, traz uma segurança, tá? Traz uma sensação de bem-estar. E muitas vezes a pessoa pode não ter dinheiro para isso, nem tempo, tá? E você entender que é uma fase. É uma fase. O estudo no vestibular é uma fase. Tanto que você vê a Jaqueline muito arrumada hoje, né? E ela conseguiu passar dessa fase e hoje ela consegue se cuidar. Ela não disse que não pinta mais o cabelo porque ela não quer, né? Mas é importante entender que é uma fase, que um dia eu vou poder ter condições financeiras e tempo para poder me cuidar. Mas agora eu abro mão para que eu consiga usar esse tempo e dinheiro para outras coisas. Fez sentido? Tá bom? Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. Bora continuar. Do zero, e você tem que entender que a sua concorrência, as pessoas que estudaram em boas escolas, em escolas particulares, eles já viram aquele conteúdo muitas vezes, várias vezes. Tem gente em Fortaleza, o pessoal começa a se preparar pro ITA, sei lá, no 9º ano, do fundamental ainda. Então, você tem que estar ciente disso e saber que você vai acabar precisando estudar mais horas, se dedicar muito mais do que seus amigos que sempre tiveram tudo, né? Sempre estudaram em boas escolas e viram aquele conteúdo. Ponto número 4, geralmente os conteúdos que todo mundo tá vendo pela primeira vez, então, química, por exemplo. Eu era muito boa em química orgânica, porque mesmo os meus amigos mais ricos, de melhores condições, que estudaram nas melhores escolas do Brasil, eles nunca tinham visto química orgânica. Então, todo mundo tava vendo aquilo pela primeira vez, e mesmo com uma base muito pior do que a dos meus coleguinhas, eu conseguia sobressair naquilo. E por último, eu acho que é muito importante acreditar. Ela falou sobre duas coisas importantes. Você fazer uma base, porque você chega sem base num cursinho de alto nível. Ela conseguiu uma bolsa no Poliedro na época. Então imagina, você sair de uma escola pública e do nada você está estudando no melhor preparatório do país. Você não consegue compreender a aula. E aí a gente volta para aquele ponto que eu gosto de falar. A base é o momento mais importante, porque se você não entende a aula, como que eu vou aprender? O Poliedro tem o melhor material de química do país. Não tem livro que substitui os mortais do Poliedro, tá bom? Mas quando você vai para matemática e física, você não consegue acompanhar ali o nível das listas e dos imortais, porque ele está muito alto. E o material Enem, ele não é que ele é muito simples, é que ele aborda conteúdos que não tem no ITA. A química do Enem até tem a ver com o ITA, mas a matemática e a física não. Então não é um bom material de embasamento matemática e física, isso é um consenso. E aí você tem que pegar um livro base, tem que pegar uma matemática elementar, um tópicos da física. E aí esse momento é o momento que você tem que descer do salto, você tem que olhar e pensar, eu vou ter humildade, vou abrir mão de ir direto para as listas, vou descer um degrau e vou fazer a minha base, sem problema nenhum, tá bom? E aí, o outro ponto que ela falou foi sobre a química, que é uma matéria geralmente negligenciada, e eu vejo como uma forma de você se destacar, tá bom? Você buscar matérias que geralmente são negligenciadas. A química em primeiro lugar, porque geralmente todo mundo estuda matemática, física é bem difícil, a química é um trunfo que vai te ajudar na primeira fase. E em segundo lugar, português e redação, que vão ser matérias ali que vão ser responsáveis por 20% da sua nota, tá bom? Em você. Então, mesmo sendo de escola pública, mesmo tendo uma base muito fraca,
saindo de um ponto de partida completamente diferente dos meus colegas, é muito importante que você acredite que você é capaz, porque no fim do dia vai ser a quantidade de trabalho que você quer colocar para realizar aquele sonho. A gente volta de novo para o ponto inicial do vídeo. A importância de você ter fé. Fé em Deus? Também. Mas principalmente fé em você. A definição de fé é certeza das coisas que não se veem. A gente precisa de fé na nossa vida. A gente precisa de fé para plantar uma árvore, porque a gente coloca a semente, cobre com terra, coloca água e vem a luz do sol, mas a gente não vê nada, porque a semente está crescendo primeiro para baixo, depois ela cresce para cima. A gente precisa de fé, porque a gente está acreditando numa coisa que a gente não vê. A gente precisa de fé para atravessar a rua, porque a gente não sabe se vai vir um carro e atropelar a gente. A gente não sabe se de repente o cara que parou no sinal vermelho, se ele vai do nada acelerar. A gente precisa de fé para estudar, porque a gente estuda e muitas vezes o resultado não vem. Então você precisa ter um pouco mais de fé. Ou seja, acreditar naquilo que não se vê, acreditar no processo e não se desesperar com os primeiros resultados. Se você gostou do vídeo de hoje, comenta aqui, deixa o seu like. Se você quiser saber mais informações sobre a minha mentoria, agenda uma reunião de orçamento gratuito. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.